Amém. Nós vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. Vamos ler a Bíblia. É Salmos, número 130. Nós vamos ler o verso 1. Salmos 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Querido Jesus, vivifica esta palavra em nossos corações, em nossas vidas, para que ela nos conceda vida, saúde, tanto no corpo, como no físico, na alma, no espírito, e sermos verdadeiramente curados, sarados, cheios de todas as boas dádivas de Deus. Fale aos nossos corações, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. De Deus, seu Filho veio morrer por mim. Que imenso amor, o que eu agora mais anseio é ver Jesus, meu Salvador. Amor, meu Salvador. Cruz, seu sangue derramado, meu coração purificou. Por ele fui assim comprado, a sua graça me salvou. Amor, meu Salvador. Jesus, pois quer salvar-te, ó, não demores, pecador, tal qual tu és, vem abrigar-te no seu divino e
Amém, Jesus, amém. Deus nos continue nos abençoando, amém. Nós sabemos que é o nosso trabalho como cristãos é servir a Deus. E devemos fazer da melhor maneira que fomos ensinados, que o aprendemos por meio de sua própria palavra. Tudo que existe, há um Criador para criar, para fazer isto vir à existência. Nada veio por si mesmo. E tudo que teve esse início, teve esse começo, também terá um fim. E por falarmos a respeito de ter fim, nós já estamos vivendo no tempo do fim. Isto é verdade. Nós devemos, com muito carinho, com muito amor, com toda a dedicação do Espírito, dedicar todo o nosso ser, a nossa vida, ao nosso Criador, que tem nos levantado do nada, nos trazido e nos posicionados em sua palavra, para poder receber de nós aquilo que Ele nos deu. Quando você tem alguma coisa de Deus, você não deve dar ela para ninguém, a não ser para somente Ele, o seu próprio Deus. Ela não é de ninguém a não ser de Deus. É uma coisa que Deus não reparte com ninguém. Ele não reparte com ninguém, com homem algum. As coisas de Deus, elas são de Deus. Correto? E Ele tem nos feito do jeitinho que Ele queria fazer, para que nós pudéssemos fazer o que Ele quer que nós o fazemos. Dar a Deus aquilo que Deus nos deu. Você diz, mas tudo que nós recebemos, ela veio dada por Deus. Foi Deus que nos deu. Na verdade, há coisas que nós recebemos por uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu aquilo, e isto que Ele permitiu nunca permanecerá até o fim. Terá um fim. E isso envolve o nosso destino, envolve o nosso caminho, envolve a nossa vida. Por exemplo, se você der uma olhada o que você era antes, você vai ver aonde é que você estava.
E agora você vê o que você é agora. Você vai ver que você está voltando para o lugar de onde você veio. Mas você passou. Parece como se fosse um círculo de vida. Deus permitiu nos cair dentro desse lugar pecaminoso para nos levantar de lá e nos dar a sua vontade perfeita. Então eu disse, se você tem alguma coisa no mundo, às vezes terá um fim, porque foi dada pela vontade permissiva, começando pelas nossas vidas naturais. A vida natural, a vida que nós nascemos em primeira mão, não é mesmo? Isso foi uma vontade permissiva de Deus, que Ele permitiu que nós viéssemos como viemos, para que Ele pudesse manifestar o que Ele tem para manifestar através e em nós. Porque se não fosse assim, como que Ele poderia manifestar-se o seu grande amor de Pai? Como que Ele poderia manifestar o seu atributo de Salvador? Como que Ele poderia manifestar o seu atributo de curador? Ele tinha tudo isto nele. Ele não poderia fazer com que um anjo se perdesse e ele viesse a salvar um anjo. Um anjo não pode fazer o que nós fazemos hoje. Um anjo não pode. Um anjo não pode cantar como nós estamos cantando aqui. Um anjo não pode louvar a Deus como nós estamos louvando. Um anjo não conhece o que é cair, errar, falhar, o que é pecado. Ele não sabe isto. Ele não sabe o que significa uma obra de redenção. Ele não sabe o que significa ser redimido, ser comprado de volta, voltar para a sua forma de origem. Um anjo não sabe, hein? Você vai ver que o salmista aqui, ele está dizendo: das profundezas a ti clamo. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Nenhum anjo poderia fazer isso. Teria que ser uma pessoa perdida, que tem vontade de voltar para a sua fonte de origem, de onde ele estava bem antes da fundação do mundo. Correto? Ele tem que estar dentro dessas profundezas, nesse charco, nesse lodo, nesse lago, como Davi fala no seu salmo. Do lago horrível Deus me tirou, da água lamacenta, do lodo, das profundezas. Não é mesmo? Então, quando se fala em profundeza, profundeza não se fala simplesmente só em algo que você está mergulhado nas profundezas do abismo, do pecado, da vaidade, da orgia.
Mas a profundeza também fala das profundezas eternas, das profundezas divinas, das profundezas da sabedoria de Deus. Aleluia, não é mesmo? Ele fala isso, irmãos. Eu me lembro, está aqui, nessa mensagem, Hebreus, capítulo 3. Está aqui. O Mombrana descrevendo a sua vida, desde garotinho. O que ele fazia quando era um garotinho. Você vai ver que cada história que o Mombrana conta, seja lá como foi, que aconteceu com a sua própria vida, tudo tem um significado na palavra. Você leia a mensagem que conta a história da minha vida, você vai ver o Mombrana ali nas primeiras palavras dele, na sua oração, ele dizendo assim: hoje me cabe pela primeira vez retornar aos meus erros. E ele dizendo que eles sirvam não para pedra de tropeço, mas para pedras para que outros pisam e possam seguir a Deus. E ele conta como foi a vida dele. É como Jesus, irmãos. Nenhuma palavra que saiu da boca de Jesus tinham, cada palavra tinha um significado. Nenhuma não tinha significado, todas tinham. Porque ele era o próprio Deus. Ele disse que o homem não só viverá de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda. O Mombrana, ele é o mensageiro prometido para essa era em que estamos vivendo. Ele é o profeta. O vidente. E muito mais do que profeta. Muito mais. Tudo o que aconteceu com o Mombrana era um propósito de Deus. Nada aconteceu sem um propósito. E cada coisa que o Mombrana conta, relatando-se a história da sua vida, tem um significado dentro desse cristianismo, o qual nós cremos. Porque nós estamos envolvidos nesta palavra. Correto? E isso nos mostra o lugar aonde estamos estabelecidos e a profundeza que nós temos no conhecimento daquilo que somos como cristãos. É verdade. Você quer ver aqui? Tome Hebreus capítulo 3, no parágrafo seguir, parágrafo 68 ao 72. Você vai ver que ele diz assim, ó: você sabe, quando eu era garotinho, havia um lagozinho onde eu era acostumado ir. Segure nisso para você ver. Ali atrás. E todos nós, os garotinhos, íamos pelados. Éramos pequenos, com cerca de 6, 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. E nós, a água
era mais ou menos dessa fundura. Quem sabe era isso aqui, mais ou menos. Não era mais do que isso, não. Era bem rasinha a água. Você vai ver, de acordo com como ele fala aqui, você vai ver. Não era mais do que para rolar. Para rolar na água. E eu levava a saboneteira e mostrava que podia mergulhar. Tampava meu nariz e pulava, fazendo assim. Você faz uma ideia como era o lugar que ele estava banhando. E minha barriguinha batia na lama. E você sabe que espalhava por todos os lados. E eu contava para meu pai que eu podia nadar. Um dia ele me levou ali e disse: eu quero ver você nadar. E eu pulei ali. Você sabe, tirei minhas roupas numa pequena moita e corri, pulando dentro da água. E eu fiquei enlameado. Isso daqui ele vai dar um resultadozinho para você ver como que isso daqui tem um tipo muito perfeito. Voou lama por todos os lados. E o papai estava sentado em um tubo de esgoto. Ele ficou ali assentado, me olhando por alguns minutos. E ele disse: saia desse poço d'água, tome banho, vai para casa. Vê? Bem, isso é mais ou menos da maneira como alguns de nós que nos chamamos de cristãos. Você viu aí? Nós, arrastadores de lama. Olha, irmãos, isso toma a vida do crente. Horas. O que é um crente? O que é um cristão? O que é um filho, uma filha de Deus? Se eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Então nós temos o genes de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nós temos o sangue de Deus. Nós somos seus atributos. Então nós não devemos ser esse tipo de sujeitos que toma banho em poças de lamas. A nossa vida, ela deve ser a vida de Cristo. Porque um tipo de crente desse, ele está estabelecido em um credo, em uma organização, em um sistema do homem, na igreja do homem, na religião do homem. Por isso que a sua fé não levanta mais do que uma água barrenta, tomando banho numa poça de lama. E chama-se crente. Isso é no espiritual agora. Então vejam ele dizer: isto é certo, desde que você esteja estribado. Eu sou metodista, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano, eu tenho uma evidência, eu tenho isso. Você é um arrastador na lama.
Eu sou do tabernáculo da fé. Eu sou da mensagem revelada. Eu creio na mensagem. Eu sou batizado em nome de Jesus. Agora eu quero ver a sua vida. Porque senão você é um espojador na lama. O que faz a diferença de um presbiteriano, de um batista, de um metodista, de um católico para um outro? Ou de um membro do tabernáculo da fé? O que faz a diferença? Nenhuma. A única diferença que nos faz é o Espírito Santo em nossas vidas. Fora disso, irmãos, você não conhece nada a respeito do que é Deus. Espiritualmente você não vê nada mais do que um palmo diante do seu nariz. Porque a palavra ver é conhecer, é entender. Vocês vão ver que quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, Nicodemos disse: mestre, rabi, eu vejo que nenhum homem pode fazer o que tu fazes, a menos que o Deus do céu esteja com ele. Jesus disse: na verdade eu vos digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino dos céus. Ver é conhecer, é entender, é estar dentro dele, ele dentro de você, é mergulhar nas profundezas de Deus. Ou você acha que o reino do céu só está baseado num batismo no nome de Jesus Cristo? Nada. O reino do céu vai muito mais do que isso, irmãos. Muito mais do que ser batizado nas águas em nome de Jesus. Muito mais do que ser santificado, ser justificado. O reino dos céus em você, ele te separa. Não é mesmo? É o reino do céu. Você pode ver, conhecer de onde você saiu, aonde você está estabelecido. Não é? Paulo fala isso. Vejam bem, certo dia eu estava com meu tio e eu continuava dizendo, ele tinha cerca de 15, 16 anos de idade. Nós estávamos no rio. Eu disse: tio Arte, eu sei nadar. E eu estava sentado atrás de uma canoa, você sabe, me sentia bem seguro. Ele simplesmente pegou o remo e me empurrou para fora, no lugar com cerca de 10 pés de água. Isto então foi diferente do que rolar na poça d'água, do que ser um membro de igreja. Esse crente que é só batizado em nome de Jesus, vem na igreja, canta, ouve um sermão e volta, velha rotina novamente, o velho barco. Ele não vai suportar águas profundas, não. Ele não vai aguentar águas profundas, não. Quando lançar ele nas profundezas, ele vai afogar. Ele pensa que sabe nadar, porque está arrastando nesse arrastador, porque tem nome de crente.
Não é bem assim. Cuidado, não fica falando que é crente não, porque você vai ser empurrado em águas profundas. E você vai descer como uma pedra para as profundezas. Você tem que saber o lugar onde você está firmado, estabelecido. Quem é você? Veja, irmãos, a coisa foi diferente, ele disse. Foi diferente. Toda a água espalhando, e gritos que você jamais ouviu em sua vida. Davi disse: das profundezas eu clamo a ti, ó Senhor. Você não sabe o que é ser cristão. Você tem que ter uma experiência com Cristo primeiro. Porque o dia que você for lançado em águas profundas, elas não vão te submergir. Porque você tem uma habilidade, não sua, mas do Espírito Santo em você. E você pode passar por águas nos artérios, por água nas pernas, por água no peito, você pode passar por águas a nado. Você sabe nadar com habilidade espiritual, com uma experiência de Deus. Uma mulher disse: quando eu vou para a África, para esses campos estrangeiros, eu encontro os demônios, e eu enfrento eles cara a cara. Ele disse: às vezes você enfrenta o diabo através de um sentimento, através de uma enfermidade, mas o dia que você encontrar ele cara a cara, você vai ver quem é o diabo, que é uma realidade, ele existe, e você precisa estar bem edificado em Deus. Por isso que você vê determinados crentes que eles não vencem. Algum dia você será empurrado. Você será empurrado. É melhor você saber onde você está firmado. Firmado, sim, Senhor. Se você o conhece, você sentirá. É melhor você conhecê-lo realmente, isto é certo. Mas agora estamos entrando nas águas profundas. Aí sim, águas profundas, onde elas te afogarão, se você não é um bom e verdadeiro cristão. Aleluia! Águas profundas. Você viu Paulo falando a respeito disso? Paulo pensava que ele, com todo aquele conhecimento que ele tinha, ele era um fariseu de fariseu. Ele tinha uma experiência tremenda dentro do conhecimento intelectual. E ele pensou que ele estava firmado. Mas um dia, ele encontrou com a realidade do assunto. Por isso Paulo sabia o que era águas profundas, o que era profundeza, porque ele estava nas profundezas do conhecimento intelectual. Mas quando ele deparou com a verdadeira profundeza de Deus, ele viu que aquela não resolvia nada. Ele passou apuro, irmãos. Você pensa que Paulo, com a experiência dele, ele não passou apuro? Você sabe lá o que é um homem cego? Um homem cego, sem saber para onde está indo, e sendo um homem que vinha trazendo, escoltando uma escolta, agora estava sendo levado, carregado, esperando pela bondade de Deus. Aí ele viu que ele não era nada.
Foi em fração de segundo. Aquela experiência que ele tinha, nada foi aproveitada. E ele estava nadando em águas profundas dentro do conhecimento da lei, de um fariseu, de um crente farisaico, dentro do seu próprio sistema religioso. E ele pensava que ele estava certo. O que faz a diferença é quando vem o verdadeiro, espiritualmente falando, contrastando com esse verdadeiro natural. Porque ambos eram verdadeiros. Ambos eram verdadeiros. Só que tinha uma coisa: um era verdadeiro no natural, o outro era verdadeiro inteiramente, 100% espiritual. E quando o verdadeiro espiritual se depara com o natural desmorona. O natural não suporta o espiritual. Vocês já lembram que o irmão Bernardo disse? Essa mulher ficou olhando para o marido dela: Senhor, converte o meu marido, Senhor, converte o meu marido. E quando ela não é convertida ainda, ele diz: se Deus converter o marido dela, ela vai ser a primeira a jogar ele para fora. Não vai suportar ele vai se tornar para ela o maior fanático, ridículo. Desse jeito. Paulo ficou assim. Quando Paulo deparou com a verdade e mergulhou nas profundezas de Deus, o que ele disse? Aí ele escreveu estas palavras: todavia falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, desde antes do século, para nossa glória, a qual não subiu no coração do homem, e o ouvido não ouviu, e os olhos não viu, foi que Deus preparou para aqueles que o amam, e Ele se nos revelou pelo seu Espírito, e o seu Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas. Você fica se estribando em coisas materiais, enganando-se a si próprio, quando a sua vida está longe da realidade. As profundezas de Deus é diferente, irmãos. Quando esse homem entra nas profundezas de Deus, e as profundezas de Deus entram nele, ele se torna radical, ele se torna enojado para as pessoas, ele se torna fanático, ele se torna um santo rolador. Quem vai suportar um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo? É só aquele que tem o Espírito Santo. Porque o que tem o Espírito Santo sabe que aquele tem o Espírito Santo. E os dois Espíritos entram em contato um com o outro. Os dois Espíritos entram em contato um com o outro. E sabe quem é você? Porque o seu Espírito entra em contato com o meu, e nós temos companheirismo ou se separa. Porque entra em coesão, em comunhão, se somos iguais, ou faz com que aquilo causa uma separação. Não pode andar dois no mesmo barco se não tiver em comum acordo. As coisas de Deus lhe parecem loucura, enquanto que as coisas do mundo para Deus também parecem loucura.
Por isso você vê que o verdadeiro homem, mulher espiritual não pode andar junto com o carnal. Você já imaginou como conceberia? Enoque, toma Enoque para você ver. Lá atrás, não havia nada lá. Não havia jato, avião a jato, não havia nada. Mas Enoque cria que ele não morria. Ele não ia ver a morte. Ele cria que ele ia ser transladado em vida. Deus ia levar ele para os céus em vida. Imaginem Enoque conversando com um homem natural, um crente morno. Esse homem está louco. Esse homem é um louco. Esse homem perdeu a mente. É um fanático. É um santo rolador. Mas quem disse para Enoque aquilo? Não tinha nenhum livro para ele ler, não tinha nada. A natureza. Era o Espírito de Deus em Enoque. Fazia Enoque ser diferente. Vamos ver. Aqui o Mombrana fala: Enoque, Elias e Moisés. Eu li a mensagem, né? Abrindo um caminho, parágrafo 45 e 46. Foi Enoque que afirmou ter andado com Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradava a Deus. Ele tinha uma fé de que ele não veria a morte. Como poderia Deus fazer isto? Não havia nem mesmo um avião a jato naqueles dias para fazer seus pés subirem. Mas Deus proveu um caminho, uma trasladação que levou Enoque da terra para a glória sem receber a morte. Foi Elias que atravessou o Jordão naquele dia, dividindo-o de um lado para o outro. E Elias estava pronto para ir para o céu, sem morrer. E Deus providenciou um caminho para ele, não um avião a jato, mas ele mandou uma carruagem de fogo, dirigida por cavalos de fogo. Deus proveu o caminho em um minuto, numa forma de escapar da morte. É uma coisa incabível para uma mente carnal. A vida de Enoque se transladado, a vida de Elias levada, é as nossas vidas como cristãos. É as nossas vidas como cristãos. Só o verdadeiro crente sobrenatural que compreende o que é as profundezas de Deus. Não tem jeito, irmão, de você estar mergulhado nas profundezas do Espírito Santo e mergulhado nas coisas do mundo. Não tem jeito. As profundezas do Espírito Santo te levanta acima das coisas do mundo, te separa e você não quer nada com o mundo. Eles olham para você e dizem: você perdeu a mente, rapaz. Você perdeu a mente, moça. Você é um louco, é uma louca. Onde já se viu isto? Você se separa do mundo. Você se separa das coisas do mundo, você fica só com Deus. Foi Moisés, eu creio, que seguiu os filhos de Israel, ou quem o guiou, seguindo a luz e a coluna de fogo através do deserto. Foi Moisés que permaneceu até o fim. Foi Moisés com 120 anos, após 80 anos,
servindo a Deus. Servindo a Deus. Que subiu no monte e olhou para a terra prometida com lágrimas, rolando na face de um velho homem com 120 anos. Ele havia atravessado os caminhos espinhosos, ele havia passado por águas profundas. É isso que é uma experiência. Eu não estou dizendo que nós somos anjos, que eu disse, anjo não sabe o que é essas coisas. Anjo não sabe, quem sabe são seres humanos redimidos, comprados com o sangue de Cristo. São seus atributos, são seus genes, os seus filhos. Quando ele chega a encontrar essa experiência com Deus, e Deus leva eles em águas profundas, ele sabe o que é isso. Ele havia provado o cálice amargo de fel e tristeza. Ele havia estado com um povo desobediente como seu pastor. Ele os havia guiado de lugar em lugar e cessado com suas murmurações. E ele se lançou na brecha, disse: Deus, leva-me antes que tu os leve. Foi Moisés que estava ali como um homem velho, sabendo que em cada maneira ele era um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Às vezes eu fico pensando, nós não somos um tipo de Cristo. Nós somos pequenos messias, pequenos seres ungidos, pequenos deuses. Agora Cristo está não só com você, Ele está dentro de você. Sabendo de algum modo, de alguma maneira, que Deus com certeza o tomaria, porque ele teria que trazê-lo novamente como um tipo de Cristo. Ele nasceu como um profeta, como Cristo, e não apenas um profeta, mas um líder. Vocês já lembram que o Mombrana, Deus disse para o Mombrana que ele era um líder, ele nasceu um líder, mas que é um profeta. E assim por diante. Ele foi escondido dos juncos, do mesmo modo que Cristo foi levado para o Egito. Ele era um doador da lei, como Cristo foi no Monte das Oliveiras, o qual partiu do Sinai. Em cada maneira ele era um tipo de Cristo. E hoje, quem somos nós? Eu pergunto, quem é você? Quem sou eu? Não baseado no que sou, humanamente falando. Deixamos de olhar para o homem. Vamos olhar para Deus. Vamos olhar para a palavra. Não olhe para o que você fez. Olhe para o que Deus fez por você. Não olhe o que você faz, olhe o que Deus está fazendo. Tire os olhos daqui, olhe em direção a esse Cordeiro, olhe o Calvário. É isso que nós temos que fazer. Não preocupa com nada não, irmãos. Não se preocupe com nada não, preocupa com a sua alma. Não preocupe com a alma do irmão, não. Não se preocupe com a alma da irmã, não. Não se preocupe com a alma de filho, não. Preocupa com a sua. Com a sua. Você não salva seu pai. Você não salva sua mãe. Seu pai não te salva. Sua mãe não te salva. Seu irmão não te salva.
Seu marido não te salva, sua mulher não te salva. Quem te salva é Cristo. Deixe isso para lá. Entrega nas mãos de Deus. Deixa que Deus cuida. Ele cuida. Aleluia. O que eu quero é mergulhar nas profundezas de Deus, nas profundezas do Espírito Santo. É o que disse Paulo, não é mesmo? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33 ele fala isso. Ó, profundidade das riquezas. Imaginem. Por isso Paulo disse: eu sei me se comportar na escassez, na fome, sei me se comportar na nudez, sei me se comportar na riqueza, na fartura. Lá dentro, na prisão, com as cadeias, escrevendo as cartas de Coríntios, que para nós é muito ótimo. Nós precisamos disto, nós precisávamos disto, não é mesmo? Nós precisávamos. E aí ele escreve as cartas dele aos Efésios. Que palavras tão profundas que Paulo escreveu aos Efésios 3, do verso 16 até o verso 19, irmãos. Olha como ele diz, olha: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e afundados em amor. Que coisa mais profunda! Você quer uma profundidade melhor do que esta? Quando uma pessoa, ele quer se mergulhar no conhecimento da árvore do bem e do mal, ele se aprofunda nela. Ele perde noite de sono, irmãos. Uma pessoa que vai formar para ser isso, para ser aquilo outro, ele perde noite de sono nos seus livros. Não dorme, ele flutua. Ele até sonha lendo os livros. Ainda dormindo, está sonhando com seus livros. Ele entra em profundidade naquela coisa, para adquirir uma coisinha, simplesmente que é como o quê? O hálito, o sopro, um oxigênio, que cortou de você, aquilo já foi. Acabou! E no entanto você perde noites, tempos, horas, sono, até sua saúde, para poder adquirir essas coisas no mundo, para simplesmente ter o quê? Aquela preocupação. Hoje ele chama de faculdade. Você sabe o que é isso? Dificuldade. Isso não é faculdade, isso é dificuldade. É uma dificuldade para Deus trabalhar com você. Deus tem dificuldade com essas pessoas. Elas são muito intelectual. Elas têm muito conhecimento na massa, no cérebro. Eles fecham a porta. Como é difícil. Por isso que ele disse, né? Bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de Deus, de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles são consolados. Bem-aventurados
bem-aventurados pobres do espírito deste mundo, porque Deus agradou lhes dar o reino. Aleluia! Eu já vi homens chamados desse jeito, que deixa tudo por causa de Deus. Aquela parábola daquele homem que saiu para comprar pérolas, e ele então, achando aquela pérola preciosa, muito cara, ele escondeu e foi lá e vendeu tudo para comprar e possuir aquela pérola. Vendeu tudo que tinha para comprar e possuir aquela pérola, porque era de muito valor. Que é Cristo essa pérola, é Jesus essa pérola, é Ele. Você vende tudo o que você é, mas hoje as pessoas querem mais de lá, e quer ser crente. Hoje nós temos um costume de se estribar e justificar os nossos erros. Justificar os nossos erros para permanecer nos nossos erros. Mas vejam bem aqui: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo que é hora de nós clamar, porque é a hora da vinda de Cristo, irmãos. É a hora da vinda de Cristo. Você tem que ser cheio, não de conhecimentos humanos, cheio de Deus. Cheios de Deus. Eu vou encerrar com esse parágrafo 103 da mensagem de Hebreus capítulo 6, terceira parte. Parágrafo 103, a mensagem capítulo de Hebreus 6, terceira parte. E um homem que é nascido do Espírito de Deus se torna uma pomba de Deus. A sua natureza, sua transformação, sua estrutura, sim, Senhor. Se você colocasse o espírito da pomba num corvo, ele nunca se assentaria numa carcaça morta. Se ele desse por engano, ele com certeza se afastaria imediatamente. Ele não poderia suportar aquilo. E um homem que é nascido do Espírito de Deus não tolera. Uma mulher pode tentá-lo, fazendo com que se vire. É uma pomba. Digo que se vire, mas ele virará a sua cabeça novamente. Ele sairá dali rapidamente. Por quê? Ele é uma pomba. Isto é correto. Você não pode enganá-lo, porque ele conhece aquilo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a um estranho elas não seguirão. Ele é
uma pomba para começar. É a respeito disso que estou falando. A coisa real que ancorará ali, dentro do âmago da sua alma. Lá nas profundezas do seu coração, aquela âncora está ancorada. Lá nas profundezas da alma, aquela âncora está ancorada. Não tem jeito de ser enganado. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino e encerraremos. Vamos cantar o 316. O grande amigo. Amigo temos mais chegado que um irmão. Ele manda que lhe veja a Deus em oração. Paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lendas e pisares na vida, tentação. Não ficamos sem conforto. A Cristo em oração. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende nos amar. Pois é sempre a nossa força, refúgio em oração. Este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Em seus braços nos acolhe, nos dá consolação. Amém. Você canta um hino assim e vai cantando e trazendo na sua vida. Cantando e trazendo na sua vida. Veja se a sua vida identifica com o hino e o hino está lendo a sua vida. Está lendo a sua vida.
Isto é a verdade, correto? É a mensagem, é a Bíblia, é a palavra. Qualquer hora dessa, meu irmão, minha irmã, tudo vai ficar para fogo. Tudo vai ficar aqui embaixo para fogo. Qualquer hora dessa, só vai estar ali aqueles que já estevem lá. Aqueles que nunca esteve, não vai estar e nunca estará. O que sempre esteve tem saudade de lá. Ele procura mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e deixar o mundo com sua vaidade, com a sua orgia, com seus prazeres, e ser aquela pessoa simples e humilde. Isto é a verdade. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, e também nos nossos corações. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Foi a tua providência que nos providenciou este momento, que nos deu essa oportunidade, esse privilégio de mergulharmos, Senhor, nessas profundezas divinas. Caminhar neste caminho, o caminho desprezado pelo mundo, o caminho para os caminhantes, aqueles que antes que tomam este caminho, eles vêm nessa fonte de sangue que sai das veias de Emanuel. E ali então ele mergulha nessa fonte, nas profundezas dela, e perde a pequena mancha de culpa, e se torna alvo mais do que uma neve, alvo mais do que uma lã. Se torna resplandecente, incandescente, e sobe e anda e entra neste caminho, o caminho sublime, o alto caminho, o caminho santo. Ó Senhor, ajude-nos, dê-nos graça, dê-nos força, enquanto estamos nesse corpo, que podemos, ó Pai Santo, deixar tudo e agarrarmos nisto. É no teu nome que o pedimos, o Pai. É no teu precioso nome, o Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege nesse velho mundo tenebroso, carregado de pecado, de corrupção, de demônios, de espíritos malignos. Senhor, ajude-nos a caminhar e não manchar as nossas almas, não tocar nessas coisas nojentas do mundo, mas estarmos fechados, trancados em Cristo, nesse lugar limpo e puro. No nome de Jesus Cristo, despede-nos, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege, agora e para sempre. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados, amém. Queixei-me então a Cristo.
deixei fortuna e fama a fim de te seguir, e tua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, deixei do céu a luz, e minhas mãos pregaram sob uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois assim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraqueza, não vejo em mim poder. Ouvi o amado Mestre então dizer: se um copo de água apenas nas mãos lhe confiei, um copo d'água apenas não mais lhe pedirei. Somente na fraqueza se opera o meu poder, na tua força, ó Mestre, sei.